Olá, mais um vídeo aí para vocês. Nesse vídeo nós vamos discutir uma questão que foi cobrada na primeira edição do exame de suficiência do ano de 2023. É a questão número 3 da prova branca. Vamos a ela. Para melhorar o controle e a geração de informações mais tempestivas, a Asus Planos SA iniciou um projeto de desenvolvimento de um software para controle das etapas do processo produtivo. A companhia incorreu nos seguintes gastos no projeto. De 1º de março de 2019 a 31 de agosto de 2019, foram gastos R$10 mil em uma fase considerada de pesquisas, na qual várias indefinições quanto à funcionalidade do software foram avaliadas. De 1º de setembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020, foram gastos R$30 mil, mas não foi possível segregar os valores entre as fases de pesquisas e de desenvolvimento. De 1º de fevereiro de 2020 a 30 de junho de 2020, foram gastos R$110 mil na fase de desenvolvimento do software. Nessa fase, foi comprovada a efetividade do software, bem como a geração de benefícios econômicos futuros com a sua utilização. Ainda foram gastos R$15 mil com treinamento dos funcionários do departamento de produção para a utilização do software. Em 1º de julho de 2020, nesta data, foi avaliado que o software estava apto e disponível para uso. A companhia realizou o teste de recuperabilidade do ativo e avaliou que o valor em uso do software era de R$130 mil. A vida útil do software foi estimada em 5 anos, com valor residual de 10%, amortizado pelo método linear. Em 31 de dezembro de 2022, a companhia vendeu o software para um concorrente por R$65 mil, tendo em vista ter adquirido outro software. Considerando unicamente as informações apresentadas e o disposto na NBC-TG 04-R4, o resultado com a venda do software em 31/12 de 2022 foi de... As opções de resposta são as seguintes. Letra A, lucro de R$ 4.500. Letra B, lucro de R$10 mil. Letra C, prejuízo de R$ 3.750. Letra D, prejuízo de R$ 6.500. Bom, para resolver essa questão, nós precisamos aí obter algumas informações. Vou listá-las aqui para vocês. Então, a primeira informação que a gente precisa é determinar o valor do custo do software. Isso aí no dia 30 de junho de 2020. A segunda informação, verificar se ocorreu perda do valor recuperável no dia 1º de julho de 2020. Mais uma informação a ser obtida, calcular o valor da amortização acumulada até a data da venda, 31/12 de 2022. Calcular o valor contábil na data da venda, 31/12 de 2022. E a resposta que a gente precisa para a questão, calcular o resultado obtido com a venda em 31/12 de 2022. Para obter essa informação, o resultado obtido, nós precisamos antes obter todas as outras, então nós vamos aí nessa sequência buscar essas informações. Antes disso, vamos chamar a atenção para alguns pontos do enunciado. Então, primeira coisa, os gastos que foram realizados de 1º de março de 2019 a 31 de agosto de 2019 foram gastos com pesquisas. E de acordo com a norma citada, a NBC-TG 04, que trata sobre intangíveis, gastos com pesquisas não devem ser ativados, eles devem ser reconhecidos no resultado, como despesas. Então eles não vão entrar aí no custo do software, a ser registrado no ativo não circulante intangível. O mesmo vale para os gastos de 1º de setembro a 31 de janeiro de 2020, 1º de setembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020, porque para esses gastos aí de R$30 mil ainda não era possível segregar, separar os valores relacionados com pesquisa e com desenvolvimento. E de acordo com a norma citada, NBC-TG 04, devem ser considerados, então, todos esses gastos aí, os 30 mil, como se fossem de pesquisa e, portanto, como despesas do período e não devem, portanto, ser incorporados ao custo do software, ao custo do intangível.
Agora, os gastos realizados entre 1º de fevereiro de 2020 e 30 de junho, 110 mil, foram caracterizados especificamente como gastos da fase de desenvolvimento, e nesse momento já era reconhecida a efetividade do software e bem como a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros, que são critérios constantes da norma para que esses gastos aí de 110 mil possam ser ativados, reconhecidos como custo do software a ser classificado no ativo não circulante intangível. Agora, já a segunda parte aí, os gastos de 15 mil com treinamento, segundo a mesma norma, eles devem ser considerados como despesas do período e não ser incorporados ao custo do software. E como uma última informação, aí no dia 1º de julho, a empresa realizou um teste de recuperabilidade e foi determinado que o valor em uso do software era de 130 mil reais. Se esse valor em uso do software, esse valor recuperável de 130 mil, for maior do que o custo, não há que se falar em perda de recuperabilidade do valor contábil aí do software. Vamos seguir. Então, alguns destaques a mais aí. A vida útil do software é de 5 anos, então para a gente calcular a amortização, nós vamos precisar dessa informação. Também para calcular a amortização, vamos precisar aí do valor residual, que é de 10%, e o método para cálculo da amortização é um método linear, também chamado de método em linha reta, também chamado às vezes de método das cotas constantes. A data em que ocorreu a venda do software foi o dia 31/12 de 2022, e a empresa vendeu esse software por 65 mil reais. Então, na oportunidade, nós vamos comparar esse valor de venda com o valor contábil do software à época da venda, para saber se a empresa teve ganho ou perda, né, lucro ou prejuízo com a venda do software e qual foi o valor desse ganho ou dessa perda. Vamos seguir. Então aí a norma citada, né, NBC-TG 04R4, que é a norma que trata sobre intangíveis. A resposta que nós precisamos para a questão é o resultado com a venda do software, que pode ser um lucro ou um prejuízo, e os valores estão aí nas 4 opções aí. Vamos seguir em frente. Composição do valor do custo. Então, gastos realizados no período de 1º de março de 2019 a 31 de agosto de 2019 são gastos com pesquisa, não são considerados do custo. Vão direto para uma conta de resultado, direto para despesa, então não são computados no custo. Gastos do período de 1º de setembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020, não havia aí como separar os gastos de 30 mil entre pesquisa e desenvolvimento, então de acordo com a norma, se não é possível fazer essa segregação, tudo considerado como gasto com pesquisa e, portanto, não compõe o custo do software. E os gastos do período de 1º de fevereiro de 2020 a 30 de junho de 2020 foram caracterizados como gastos com desenvolvimento. Nesse momento, o software foi considerado como viável para a empresa, né, o uso dele, e foi gerada aí uma expectativa de benefício futuro. São as condições para que esse valor aí seja considerado como custo. Então, 110 mil vão sim entrar no cálculo do custo do software. E os gastos do período aí também do dia 1º, gastos com treinamento, não são considerados, de acordo com a norma, gastos que devem ser incorporados ao custo, e sim considerados como despesa do período, vão direto para o resultado. Então, com isso, o valor do custo em 30 de junho de 2020 é de 110 mil reais. Vamos ver agora se ocorreu perda, se houve perda do valor recuperável em 1º de julho de 2020. O valor recuperável em 1º de julho de 2020, que é o valor em uso que a empresa calculou, é de 130 mil reais. E o valor contábil, por enquanto, do bem, né? Do software, né? Em 30 de junho, né? Um dia anterior, então, do próprio dia 1º de julho, o custo é de 110 mil. Então, deduzindo esse valor do valor em uso, do valor recuperável, que é 130 mil, chegamos a uma diferença positiva entre o valor recuperável e o custo, que é de 20 mil. Não há, portanto, que se falar em registro de perda do valor recuperável. Então, portanto, não houve perda do valor recuperável. Seguindo aí agora o cálculo do valor da depreciação acumulada em 31/12 de 2022. Então, só retornando aqui um pouquinho, né? Esse custo que nós calculamos para o software é em 30 de junho de 2020.
né? E aí o software já está pronto para uso a partir de 1º de julho e a venda acontece no dia 31 de dezembro de 2022, nós precisamos calcular a amortização para todo esse período. 30 de junho de 2020 até, na verdade, 1º de julho de 2020 até 31 de 12 de 2022. Então vamos lá, fazer o cálculo aí da amortização acumulada, não da depreciação acumulada, da amortização acumulada. Então, valor incorporado ao custo, R$ 110 mil. Valor residual de 10% que tem que ser deduzido para chegarmos ao valor amortizável de R$ 99 mil. Dividido pela vida útil em meses, 5 anos vezes 12 meses, 60 meses. É igual à cota mensal de amortização, R$ 1.650. Multiplicado aí esse valor, né, proporcional para cada mês, né, pelo número de meses de uso, 1º de julho de 2020 a 31 de 12 de 2022, são 30 meses, chegamos à amortização acumulada em 31 de 12 de 2022 de R$ 49.500. Então aí só chamando mais uma vez a atenção para um pequeno erro aí, né, no título aí do slide, o cálculo não é do valor da depreciação, é o cálculo do valor da amortização. Então vejam que lá no final, né, escrevemos aí que é o valor da amortização acumulada, corretamente, em 31 de 12 de 2022, de R$ 49.500. Agora o cálculo do valor contábil na data da venda, 31 de 12 de 2022. Então, valor incorporado ao custo, 110 mil, menos a amortização acumulada até 31 de 12 de 2022, R$ 49.500. Então, o valor contábil em 31 de 12 de 2022 é de R$ 60.500. Agora, cálculo do resultado obtido com a venda em 31 de 12 de 22. O valor obtido com a venda foi de R$ 65 mil. O valor contábil nessa data, 31 de 12 de 22, R$ 60.500. Logo, a empresa teve um ganho, teve um lucro obtido com a venda no valor de R$ 4.500. Bom, agora vamos à resposta da questão. O resultado, destacado em vermelho, tá, gente? O resultado com a venda do software em 31 de 12 de 2022 foi de, então, a resposta letra A, conforme calculamos aí, um lucro de R$ 4.500. Eu espero que esse vídeo seja útil para vocês. Nos encontramos aí numa próxima oportunidade, num próximo vídeo. Até lá!